Olá, seja bem-vinda à Gramática na Palavra de Deus. Eu sou a professora Maria Neuza. Hoje eu vou explicar vozes verbais. O conteúdo de vozes verbais é muitíssimo cobrado em provas de língua portuguesa. É um conteúdo simples. A maior parte dos falantes consegue realizar a transposição sem grandes problemas, quase intuitivamente. Mas é necessário aprender como se faz direitinho. Vamos ver então. Eu escolhi um versículo que está no livro de Êxodo 2, 1, 10, que diz assim: Joquebede colocou o filho Moisés no cesto de palha. Está também no meu canal Emineus Infantil para crianças. Bom, nós vamos ver essa transformação da voz ativa para a voz passiva e o que vem a ser essa noção de vozes verbais. Tal noção de voz do verbo está relacionada à atitude que o verbo exprime, pensando no papel de quem pratica ou de quem recebe a ação do verbo, quando empregada em uma sentença. Então, vamos ver. Lembrando que verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Bom, então nós vamos ver aqui a voz ativa. A voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Está aqui nesta oração, Joquebede colocou o filho Moisés no cesto de palha. Então, Joquebede é o sujeito agente, porque pratica a ação. Predicado, colocou o filho Moisés no cesto de palha. E nós temos aqui o verbo colocou, que é o verbo na voz ativa. O verbo é transitivo direto, porque ele pede o objeto direto. Você pergunta ao verbo, colocou o quê? O filho Moisés. Então, nós temos o verbo transitivo direto, o filho Moisés, objeto direto. Então, aqui nós temos a oração na voz ativa, porque o sujeito é agente, ele pratica a ação. Então, temos mais uma oração aqui. Marcos realizou o trabalho. Predicado, realizou o trabalho. Marcos, sujeito agente, porque ele pratica a ação. Realizou, verbo na voz ativa. É o verbo transitivo direto, porque ele pede objeto direto. Realizou o quê? O trabalho, objeto direto. Então, com o sujeito agente, o verbo encontra-se na voz ativa. Nessa estrutura, o objeto recebe a ação que é praticada pelo sujeito. Então, nós temos o sujeito agente na voz ativa. Vamos ver como passa para a voz passiva. Então, passagem da voz ativa para a voz passiva. Então, a frase anterior, Joquebede colocou o filho Moisés no cesto de palha. Então, voz ativa. Voz passiva. O filho Moisés foi colocado por Joquebede no cesto de palha. Está no livro de Êxodo 2:10. Então, a voz passiva pode ser formada por dois processos: voz passiva analítica e voz passiva sintética. Aqui eu vou explicar a voz passiva analítica. Então, se constrói da seguinte maneira: verbo auxiliar mais particípio do verbo principal e possui a seguinte estrutura. Então, nós temos o sujeito paciente mais a locução verbal mais agente da passiva. O que é isso? Então, o filho Moisés foi colocado por Joquebede no cesto de palha. Então, o filho Moisés, ele sofre a ação. Então, ele é o sujeito paciente. Predicado, foi colocado por Joquebede no cesto de palha. Então, tudo isso aí é predicado. Aqui nós temos uma locução verbal. Na voz ativa, nós temos apenas um verbo, colocou. Já na voz passiva analítica, nós temos uma locução verbal, foi colocado. E nós temos um verbo auxiliar, foi, e nós temos mais o particípio colocado. Então, dois verbos, locução verbal. E nós temos o agente da passiva, que é quem pratica a ação, por Joquebede. Bom, o sujeito paciente, o verbo encontra-se na voz passiva. Nessa estrutura, o sujeito recebe a ação que é praticada pelo agente da passiva, que eu acabei de explicar. No caso aqui, o agente da passiva é por Joquebede, geralmente a preposição por ou pela, e o sujeito é paciente, ele sofre a ação. Agora vamos ver como passar da voz passiva analítica para a voz sintética. Então, a passagem da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Então, voz passiva analítica, a mesma frase anterior.
O filho Moisés foi colocado por Joquebede no cesto de palha. Então, nós temos aqui a voz passiva analítica que eu acabei de explicar. Passando para a voz passiva sintética. Coloca-se Moisés no cesto de palha. Então, aqui nós temos o predicado, coloca-se, nós temos o sujeito paciente, Moisés no cesto de palha. E aqui nós temos a ausência do agente da passiva. Lembra que a Joquebede aqui não está explicando, nós não estamos vendo, ele não está determinado. E nós temos o verbo transitivo direto, continua. E o pronome ser. Então, possui a seguinte estrutura: verbo, que é coloca, mais o pronome ser, se, mais o sujeito paciente. Então, nós temos o sujeito paciente. O que nós não temos aí? Existe, mas não tem. É o agente da passiva. As casas foram alugadas pelo proprietário. Então, mais uma oração para a gente transformar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Então, as casas foram alugadas pelo proprietário. Nós temos as casas, que é o sujeito paciente, foram alugadas, que é a locução verbal pelo proprietário, agente da passiva. Então, como vocês podem ver aí, na voz passiva analítica, nós temos o agente da passiva. Mas se transformar para a voz passiva sintética, não aparece. Então, alugam-se casas. Então, o verbo pode estar no singular ou no plural. Então, nós temos o agente da passiva aí, indeterminado, não aparece. Bom, explicando mais um pouco sobre a voz passiva sintética. Possui forma verbal simples, mais o pronome ser. O verbo é transitivo direto. O sujeito é determinado e explícito. Você consegue ver que é o sujeito paciente. O verbo concorda com o sujeito, ficando no singular ou no plural. Vocês veem que pode estar no singular ou plural. O se é pronome apassivador. É possível passar para a voz passiva analítica. Casas são alugadas. Então, vocês viram que antes vende-se casa, aluga-se casa, casas são alugadas. Então, pode passar para a voz passiva analítica. Eu coloquei aqui sobre o sujeito indeterminado, porque muitas pessoas confundem a partícula ser com a passiva sintética com o sujeito indeterminado, que está no meu canal também, tipos de sujeito, quem quiser assistir, mas aí eu coloquei aqui para explicar um pouquinho a diferença. Então, com o sujeito indeterminado é diferente, não podemos fazer essa transformação. Então, nós não podemos passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, não existe essa transformação. Por quê? O verbo ele fica sempre no sujeito indeterminado, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, ele fica invariável, ele não se modifica, ele não vai para o plural. Então, vive-se bem em uma casa de campo. Então, pronto, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. O se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular, o sujeito não é determinado e a transformação é impossível, você não pode passar para a voz passiva analítica. Então, é isso. Temos também um outro tipo de sujeito, que é o reflexível, a voz reflexiva, né? Que é o sujeito, agente e paciente. Então, nós temos esse outro tipo de voz aqui, voz reflexiva. E eu escolhi um versículo que está em Mateus 27:5, diz assim: Judas enforcou-se. Quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. Então, Judas enforcou-se. Nós temos sujeito, agente e paciente, porque ele pratica e sofre a ação. Nós temos o predicado, enforcou-se. Nós temos o verbo na voz reflexiva e nós temos o objeto direto. Com o sujeito, agente e paciente, o verbo encontra-se na voz reflexiva. Nessa estrutura, o sujeito recebe uma ação praticada por ele mesmo. Também são pronomes reflexivos ti, mi, nós, vós e vocês. Então, aqui nós temos mais dois exemplos. Eu me machuquei, tu te machucaste. Existe outro aqui também, que é a voz recíproca. Ele é pouco comentado, esse tipo de vozes aqui, mas é bom saber. É semelhante à reflexiva,
com distinção de que a recíproca exige mais de um elemento no sujeito e a ação deve exprimir uma ação mútua. Os agentes praticam ação uns sobre os outros. Os concorrentes se cumprimentaram durante o evento. Marta e Paulo se abraçaram na saída da aula. Então, é muito parecido, só que aqui nós temos dois sujeitos praticando ação sobre si. Bom, tem uns exercícios, vamos praticar melhor o que foi aprendido, o que foi ensinado. Então, quanto às vozes verbais, marque a opção correta. Então, Jesus curou a filha de Jairo. Aqui, você vai escolher a opção certa, a opção correta. Então, a A está na voz passiva analítica? Não, né? Jesus curou a filha de Jairo, ele é o sujeito agente. Se ele é o sujeito agente, é voz ativa, então a A está errada. A filha de Jairo foi curada por Jesus, voz ativa. Não, não é voz ativa. Aqui nós temos a voz reflexiva, a filha de Jairo foi curada por Jesus. Voz passiva analítica. Então, o sujeito aqui está na voz passiva, ele sofre a ação, a filha de Jairo sofre a ação, e nós temos por Jesus, que é o agente da passiva. Então, aqui nós temos a voz passiva analítica. A C, Marta cortou-se. Aqui o sujeito praticou a ação e o sujeito sofreu a ação. Então, voz reflexiva, certinho. Item C. D, tranquei todos no quarto. Voz passiva analítica? Não. Aqui, tranquei todos no quarto, o sujeito praticou a ação. Ele trancou. Então, voz ativa. Então, a única certa, item C. A segunda, assinale a alternativa que o verbo está na voz ativa. Então, aqui você vai escolher apenas uma oração que está na voz ativa. Vamos ver qual é. A, Moisés foi criado pela princesa do Egito. Então, aqui, Moisés foi criado pela princesa do Egito. Nós temos a voz passiva analítica. Nós temos Moisés, sujeito paciente, foi criado, locução verbal, pela princesa do Egito, agente da passiva. Então, nós temos aqui voz passiva analítica. Jairo ajoelhou-se aos pés de Jesus. Então, nós temos o sujeito aqui, agente, praticando a ação. Jairo ajoelhou-se aos pés de Jesus. Então, nós temos aqui a voz ativa. Carla olhou-se no espelho. Então, aqui nós temos a voz reflexiva. Ela olhou-se no espelho, voz reflexiva. E a D, vendem-se carros novos. Aqui nós temos a voz passiva sintética. Bom, então a única certa aqui é o item B, Jairo ajoelhou aos pés de Jesus. Ele pratica a ação, voz ativa, item B. Então, 1, item C e 2, item B. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, inscreva-se no meu canal para mais aulas e até mais. Obrigada pela atenção.